Irmãos, a paz do Senhor. Essa passagem na Bíblia é muito importante para a nossa vida como crentes. Aliás, a Bíblia toda, ela nos aconselha, ela nos ensina, ela nos exorta para o bem no caminho da salvação. Essa história de Mefibosete. Havia 2 Mefibosete próximos de Saul. O primeiro era um filho seu, com este nome, e de uma concubina sua. Mas esse Mefibosete, a que nos referimos, é o filho de Jonatas. Para lembrar, Jonatas era aquele filho de Saul que fez uma amizade maravilhosa com Davi, laços de muita pureza, de muito amor, uniam esses dois, a ponto de eles prometerem um ao outro que em caso de morte ou sucessão, um não exterminaria a descendência do outro. Saul e seus filhos morreram numa batalha. Quando morria um monarca, sua dinastia era exterminada pela dinastia seguinte. O rei tinha medo de que seu trono fosse tomado, dizimando a parentela daquele rei. Depois que todos ficaram sabendo que Saul estava morto, Davi já tinha sido ungido há muitos anos como rei de Israel pelo profeta Samuel. E era hora de ser alçado ao trono de Israel. Mefibosete tinha 5 anos, era neto do rei. Ele tinha uma ama que devia gostar muito dele, porque o estava criando, e essa ama resolveu fugir com ele. E nesse atropelo, ela deixou que esse menino caísse. Por essa queda, ele ficou coxo dos 2 pés. Então ele, além de estar com os pés quebrados, devia estar doendo muito, sem nenhum remédio, sem nada que pudesse aliviar. Ainda teve que se esconder para não ser morto, conforme era o costume daquela época. E este menino, ele foi para Lodebar. Lodebar era uma área em que não havia pastagem. Inclusive, eles diziam que era o lugar do esquecimento. Não era um lugar para o qual pessoas quisessem ir. O Senhor nos tira do sofrimento. O Senhor tem poder para nos tirar de onde estamos. Inclusive, quando estamos chafurdando na lama do pecado, o Senhor nos tira para a sua glória, para que nós possamos levar o nome do Senhor a outros que estão na mesma situação. Mefibosete, ele tinha 5 anos. Naquele tempo não tinha os recursos de hoje e ele era um refugiado. Ele não poderia aparecer. Deve ter sofrido muito até que essas fraturas se consolidassem. Ele foi para a casa de Maquir. Maquir era um homem caridoso, não só com o desvalido como Mefibosete, mas também com o rei Davi. Ele foi ao socorro do rei e levou aquilo que o rei precisava quando estava numa situação terrível, fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. Lá chegou Maquir com todo o provimento necessário. Esse homem acolheu este menino. Não por interesse, porque na Bíblia não fala que ele foi atrás de algo depois que saiu de sua casa. Mas o fato é que Davi, depois de ter ganhado algumas batalhas, depois de já ter levado a arca da aliança do Senhor para Jerusalém, ele pergunta a um servo de Saul, chamado Ziba, se havia alguém da casa real que havia sobrevivido para que ele pudesse usar de misericórdia para com a vida dele. Ziba respondeu que havia sim, Mefibosete. Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Nós não podemos adivinhar qual era a intenção de Ziba, que ele era um homem complicado, quando disse que ele era aleijado. Talvez para dizer para o rei que
não era uma pessoa considerável, não era alguém que pudesse ser útil, alguém que valesse a pena buscar. O rei, sabendo que ele estava em Lodebar, ele mandou buscá-lo. Mefibosete foi levado à casa do rei. Inicialmente, ele deve ter ficado com medo quando os emissários do rei foram chamá-lo. Ele deve ter pensado, agora eles vão me matar. Mas ele foi elevado à categoria de uma pessoa muito especial no palácio. E ele haveria de comer todos os dias pão na casa do rei. Absalão era um filho do rei Saul. E ele quis tomar o trono de seu pai. E começou a perseguir Davi para matar. E nessa fuga, Davi passou por fome, tantas tribulações. Ele estava sujo, rasgado, numa situação deplorável. Ziba, servo de Mefibosete, foi aonde estava Davi, levando 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E Davi perguntou por Mefibosete onde estava ele, porque ele não o viu ali quando fugia, junto com aquelas pessoas que acompanharam Davi. Ele estranhou, porque o menino muito fiel a Davi. Mas Ziba usou de traição e disse que havia ficado em Jerusalém, porque pretendia tomar o trono de Davi. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 19, nós vemos que Mefibosete era tão fiel a Davi que ele foi encontrar-se com o rei, ele não tinha tratado os pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Davi perguntou por que ele não o havia acompanhado, e ele explicou aqui no versículo 26, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E disse que ele havia sido acusado falsamente. Quando Davi pensou, através do comunicado do servo Ziba, que Mefibosete havia ficado em Jerusalém e que queria usurpar o trono, Davi acreditou e passou tudo que era de Mefibosete para as mãos de Ziba, por causa dessa traição. Mas quando Mefibosete se explicou, a gente não tem certeza se ele acreditou, mas ele mandou que metade do que havia repassado a Ziba fosse dado a Mefibosete. Ele acreditou com o pé atrás, porque ele não devolveu tudo que era de Mefibosete, mas metade dos bens. O capítulo 19, versículo 29, quando o rei fala com Mefibosete, porque ainda falas dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Aí Mefibosete diz ao rei, fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Ziba só pensava em riquezas. Ele, para tomar tudo que era de seu senhor, Mefibosete. Ele não tinha limites, porque a pessoa ambiciosa, ela não reconhece limites. Ela faz qualquer coisa para conseguir o seu intento. E foi isso que Ziba, o servo, fez com o seu senhor. Ele mentiu, traiu para ficar com tudo que era dele. Davi era um homem muito justo, procurava viver de acordo com a vontade de Deus. Ele achou melhor que voltasse a metade para ele. Não era justo que ele ficasse com tudo, diante do que Mefibosete lhe explicara. Ele não pensava na riqueza, ele não pensava nos valores que poderiam enriquecê-lo. Ele se sentia feliz por ver Davi voltando salvo e em paz. A partir desse texto, nós vemos a fidelidade de Mefibosete com Davi. Ele não quis as riquezas, abriu mão de tudo, porque ele era diferente de Ziba. Ziba era um enganador, ele só queria se enriquecer. Não era o caso de Mefibosete,
porque antes de tudo ele era leal ao seu Senhor. Muitos pregam essa passagem mostrando que Deus nos tira da miséria e nos coloca sentar na mesa do rei, como aconteceu com Mefibosete. Assim o Senhor nos tira do pecado, do monturo, de tristeza e sofrimento, e nos purifica do pecado. Materialmente, o Senhor nos abençoa, mas esse texto não pode ser usado só até essa parte em que ele se enriquece, porque depois disso tudo, nós notamos que a lealdade é importante demais. Essa parte não pode ser esquecida, ela tem que ser pregada, porque mesmo ele ficando de nada, porque ele expressou o desejo de abrir mão de tudo diante de Deus. Nós abrimos mão de tantas coisas que são consideradas riquezas para outros. Nós abrimos mão de tantas atitudes que parecem loucura a outros, que buscam se enriquecer, como muitos dizem, aproveitar a vida, como se pecar fosse uma maneira de se alegrar, mas ao contrário, o pecado traz consequências. O pecado entristece o coração do Filho de Deus. O pecado não é propício. Todos somos pecadores, morreremos pecadores, mas nunca podemos nos acomodar no pecado, achar que é normal, que todo mundo faz. Não é todo mundo que irá para o céu. Há aqueles que foram fiéis até a morte e ganharão a coroa da vida naquele dia. Nós queremos ser coroados com essa coroa. Ela não é de graça, ela custa um preço, e o preço é a nossa obediência ao Senhor. Não que nossas obras nos salvem, mas elas expressam de que lado estamos, porque não podemos ficar em cima do muro. Ou estamos do lado de Deus, agradando ao Senhor, fazendo aquilo que Ele nos recomenda pela sua palavra, ou então estamos do lado do mal, do lado que não mais recebe a ajuda, a assistência do Espírito Santo, e saímos do caminho reto, do caminho que nos mantém ligados ao Senhor e que nos mantém debaixo da visão de Deus, dos olhos do Senhor. Mefibosete era um desvalido, era um rejeitado. Nós também, como crentes, somos rejeitados neste mundo, porque não falamos a linguagem do mundo, não andamos como o mundo anda, e isso não agrada as pessoas que estão no mundo. Nós não somos exemplos de conduta para elas, mas nós temos que agradar ao Senhor. É muito melhor agradar a Deus do que abrir mão de nossos princípios, do que acreditamos para agradar aos homens com relação à espiritualidade. Somente Deus, somente servindo ao Senhor, sem nos retroceder, mesmo quando pecarmos, deixar que a voz do Espírito Santo, permitir que ela fale aos nossos ouvidos espirituais, ao nosso coração, e obedeçamos, e nos arrependamos, e nos joguemos diante do Senhor, com o joelho em terra, porque nós precisamos do perdão do Senhor para continuar em frente, para continuar nos caminhos retos, para que nós possamos, naquele dia, estar na frente de Jesus, porque cumprimos aquilo que o Senhor prescreveu em sua palavra, falhando, porque somos falhos, mas retornando aos braços do Pai, a partir do arrependimento sincero, recebendo o perdão do Senhor. Se você está numa situação de pecado, numa situação de desonra, ou numa situação material de penúria, de sofrimento, é bom lembrar que Mefibosete, ele foi retirado do monturo, ele foi retirado da casa de Maquir, que foi uma pessoa bem-aventurada, cuidou dele e que certamente mostrou a ele o caminho do Senhor, o melhor caminho que o homem pode trilhar nesse mundo. Então, não importa qual é o seu problema, não importa o tamanho do seu problema,
Olhe para o tamanho de seu Deus, que não há medida. Ele é sem limites para nos ajudar, para nos compreender, para fazer aquilo de que nós precisamos. Muitas vezes, não o que nós queremos, mas o que é melhor para a nossa vida. Porque muita coisa que queremos, muitas vezes, é para a nossa perdição. Nunca para o nosso bem. Mas o Senhor sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que edifica a nossa vida. Como Ele soube o que seria bom para a vida de Mefibosete. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos perdoe os pecados pela sua infinita misericórdia. Amém.